E aí, galera do sexto ano, como vocês estão? Estão bem? Como é que foi o feriado de ontem? Deu para descansar? Isso aí, meninos. Beleza. Turminha, hoje nós vamos entrar em um novo assunto que vai ser dividido em duas partes. Falaremos sobre a Terra, noções de localização e movimentos. Na aula de hoje, nós não vamos falar a respeito dos movimentos do nosso planeta. Movimento de rotação e movimento de translação. Isso nós falaremos na próxima aula. Hoje nós vamos falar a respeito de pontos cardeais, pontos colaterais, pontos subcolaterais, a forma de se orientar utilizando os astros, utilizando o Sol e utilizando Sol, constelação do Cruzeiro do Sul, se estivermos no hemisfério sul, ou a estrela polar, se estivermos no hemisfério norte. E também falaremos a respeito de coordenadas geográficas, dando início a respeito de coordenadas geográficas. Falaremos sobre paralelos e meridianos. Então, vem comigo, vamos começar a nossa aula de hoje. Bem, vocês estão lembrados que eu falei em sala de aula a respeito de como a importância da geografia para que você possa se localizar dentro do espaço geográfico. Uma das formas de você conseguir ter essa localização é através dos chamados pontos cardeais. E o que são eles? Pontos cardeais correspondem às principais direções que nos ajudam na orientação, a nos situarmos dentro do espaço geográfico. Quais são os pontos cardeais? Vocês aprenderam isso lá no Fundamental, anos iniciais. Norte, Sul, Leste e Oeste. Tá certo? São os 4 pontos cardeais. Vamos lá? Norte, representado pela letra N, que também pode ser chamado de setentrional ou boreal. Eu estou botando, além do nome mais conhecido, estou utilizando esses dois termos que vocês podem se deparar em testes, em provas ou em outros tipos de documentos relacionados à geografia. Tá certo? Então, norte, letra N, N maiúsculo, que é setentrional ou boreal. Setentrional é norte, boreal também é sinônimo de norte. Sul, representado pela letra S, sempre maiúsculo, que também pode ser chamado de meridional ou austral. Leste, representado pela letra L, que é o oriental. E oeste pela letra O, que é ocidental. Tá certo? Então, norte, sul, leste e oeste. Vamos lá. Além dos pontos cardeais, nós temos os chamados pontos colaterais, que são pontos intermediários. Esses pontos intermediários, meninos, ele torna a localização, a orientação mais precisa, tá certo? Então, eles sempre vão estar localizados entre 2 pontos cardeais. Assim como existem 4 pontos cardeais, existem também 4 pontos colaterais. E quais são esses pontos colaterais, tio? O Nordeste, representado pela sigla NE, que fica entre o Norte e o Leste. Então você tem o Norte, você tem o Leste, entre o Norte e o Leste você tem um do meio, que é o Nordeste. Sudeste, representado pela sigla SE, que fica entre o Sul e o Leste. Aí você tem o Leste, você tem o Sul, aquela pontinha entre os dois é o Sudeste. Sudoeste, que é representado pela sigla SO, que fica entre Sul e o Oeste. E por fim, o Noroeste, que fica representado pela sigla NO, que fica entre Norte e o Oeste. Vou colocar agora a rosa dos ventos com os pontos cardeais e os pontos colaterais para poder facilitar a aprendizagem de vocês. Vamos lá? Norte, sul, leste, oeste. Lembrando que o leste vai estar sempre voltando para você, tivesse você a rosa dos ventos na sua frente, o leste sempre será a sua mão direita. E o oeste sempre será a sua mão esquerda, a mão do coração. Repetindo, o norte, a grosso modo, é em cima, sul, a grosso modo, embaixo, o leste é a mão direita, quem é destro é a mão que escreve, tá certo? A mão direita, e o oeste é a sua mão esquerda, a mão do coração. Muito bem. Entre o norte e o leste
ponto colateral nordeste. Entre o leste e o sul, ponto colateral sudeste. Entre o sul e o oeste, ponto colateral sudoeste. Entre o norte e o oeste, ponto colateral noroeste. Deu para entender, galerinha? Vamos lá, seguindo, próximo. Pontos subcolaterais. O que são pontos subcolaterais? São aqueles que ficam entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Eles deixam a localização mais precisa, mais definida em relação aos pontos colaterais e aos pontos cardeais. São 8 pontos subcolaterais. São 4 pontos cardeais, 4 pontos colaterais e 8 subcolaterais. Vamos ver, galerinha, quais são esses pontos? Norte-Nordeste, com a sigla NNE. Norte, ponto cardeal, Nordeste, ponto colateral. Leste-Nordeste, com a sigla ENE. Aí você pode perguntar, ô tio, mas leste não começa com a letra L? Por que ali está com a letra E? Por causa da palavra em inglês, east, que se soletra com E-A-S-T, tá certo? Mas pronuncia-se east. Então, por causa disso, é que o leste, ao invés de estar com a letra L de inicial, tem a letra E, por causa da palavra dela em inglês. Então, leste-nordeste é NE. Leste-sudeste é SE. Sul-sudeste SSE. Sul-sudoeste SSO. Oeste-sudoeste OSO. Oeste-noroeste ONO. E norte-noroeste NNO. Eu providenciei uma Rosa dos Ventos completa, onde vocês poderão visualizar não somente os pontos cardeais, mas também os pontos colaterais e subcolaterais. Vamos lá? Acompanhe contigo. Sentido horário. N é o ponto cardeal norte, aí tá vendo? Entre o ponto cardeal norte e o ponto colateral nordeste, nós temos o subcolateral norte-nordeste. Aí temos o colateral nordeste, aí temos outro ponto subcolateral, leste-nordeste. Aí nós temos a letra E, que é o leste. Aí depois nós temos ESE, que é o ponto subcolateral, leste-sudeste. Aí temos ponto colateral sudeste. Sul-sudeste. Aí depois temos o ponto cardeal sul. Sul-sudoeste. Aí temos o ponto colateral sudoeste. Oeste-sudoeste. Aí temos o ponto cardeal oeste. Oeste, nordeste, noroeste. Aí nós temos o ponto subcolateral, ponto colateral noroeste. Aí depois nós temos norte, noroeste, que é o ponto que vai chegar de novo para o ponto cardeal norte. Alguma dúvida, meninos? Pontos subcolaterais são quantos? São 8. Quantos pontos colaterais? 4. Quantos pontos cardeais? 4. Muito bem, gostei de ver. Turminha, já sabendo disso, nós vamos ver agora quais são os meios que nós temos para nos orientarmos no espaço, para nos localizarmos dentro do espaço geográfico, na superfície terrestre. Existem 3 formas para que nós possamos nos orientar. 2 formas, elas estão relacionadas aos astros, aos corpos celestes. Eu me refiro ao Sol, que é a forma mais antiga que você utiliza para poder se situar no espaço geográfico. Nós temos também as estrelas, retirando o Sol, obviamente. Aí me refiro à constelação do Cruzeiro do Sul, e me refiro à estrela polar, que vai depender de qual hemisfério da Terra você está, se está no hemisfério sul ou no hemisfério norte. E nós temos a bússola, que é o instrumento criado pelo homem, que também ajuda muito na orientação. Deixa eu falar logo da bússola, porque eu não tenho slides da bússola não. Eu só fiz do Sol e das estrelas. Vamos lá. A bússola, como é que ela funciona? A bússola, ela trabalha com uma agulha que é imantada, ou seja, uma agulha que possui força magnética. Que aí, no caso, essa agulha, ela sempre vai apontar para o norte. E aí pronto, aí você sabendo onde é o norte, fica fácil você poder saber quais são os outros pontos cardeais. O sul, o leste e o oeste, tá certo?
Vamos lá. Agora, se você não tiver bússola, como é que você faz para se orientar? Durante o dia, você pode utilizar o sol, que é a coisa mais simples do mundo de você se orientar utilizando o sol. Passe aí. Então, lembrasse daquela brincadeira que eu fiz na sala de aula com vocês, a respeito de como fazer a localização, quando nós estávamos estudando como elaborar o mapa, uma projeção da nossa escola? Bora lá, bora recapitular. O Sol, ele sempre vai nascer no leste. Então, por exemplo, vocês que moram aí em Ilhéus, a cidade de Ilhéus ela é banhada pelo mar, tá certo? E o Oceano Atlântico, ele está localizado a seu leste. Então, onde tem a praia é o leste. O Sol nasce no leste. Aí você faz o sinal da cruz, mais ou menos assim. Sendo que a sua mão direita, ela tem que estar direcionada aonde? Tem que estar direcionada para onde o Sol nasce. E aí fica fácil. Onde o Sol nasce é o leste, seu braço esquerdo é o oeste, a sua frente é o norte e atrás de você é o sul. Como está neste desenho aqui. Leste, oeste, norte e sul. Tá certo? Lembrando, o Sol sempre vai nascer no leste e vai se pôr no oeste. Pegando aí a cidade de Ilhéus, o leste fica aonde? Fica a praia, fica onde fica a Avenida Soares de Lopes, etc. É onde o Sol nasce. Oeste é aonde? É em direção da cidade de Itabuna. Norte, bairro do Iguape, a cidade de Uruçuca. Sul é onde fica Nossa Senhora da Vitória, onde fica Barreira, onde fica a Olivença, onde fica Cuípe, a cidade onde eu moro, cidade de Una, Canaveiras, fica ao sul da cidade de Ilhéus. Seguinte. Mas tio, e se não tiver fazendo sol? Melhor dizendo, tá de noite, não tem sol brilhando no céu. Como é que eu faço para poder me orientar? Aí você vai utilizar outras estrelas. E quais estrelas que você vai utilizar? Como estamos localizados no hemisfério sul, isto é, abaixo da linha do Equador, tem uma constelação que só quem mora no hemisfério sul consegue enxergar, que é a constelação do Cruzeiro do Sul. Se nós vivêssemos, por exemplo, na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, essas áreas elas têm em comum o fato de estarem no hemisfério norte. Lá no hemisfério norte não dá para ver a constelação do Cruzeiro do Sul. Lá dá para ver as constelações da Ursa Maior, Ursa Menor, e é na Ursa Menor que nós temos a chamada estrela polar, que é utilizada pelo pessoal do hemisfério norte para eles poderem se localizar. Nós que moramos no hemisfério sul, utilizamos o Cruzeiro do Sul. Vamos lá. E como é que funciona o Cruzeiro do Sul? Ele tem esse nome porque parece uma cruz. É uma constelação de 5 estrelas. Aí você vai pegar a última estrela do Cruzeiro do Sul, dessa cruz, que é a que está mais afastada, e você vai imaginar, vai tentar medir com o seu dedo, tá certo? Com sua mão, aliás. Tenta localizar o Cruzeiro do Sul. Encontrou o Cruzeiro do Sul? Tenta pinçar com sua mão. E aí você vai fazer isso numa distância igual 4 vezes e meia. Tá certo? Então tá aqui o Cruzeiro do Sul. 1, 2, 3, 4. E aí depois você divide pela metade. Chegou no 4. Aí outro pedacinho, ao invés de ser um pedaço maior, meu pedaço de 1, você vai botar pelo meio. Tá? 1, 2, 3, 4 e um pedacinho. E aí você vai imaginar um ponto. E aí nesse ponto você vai traçar uma linha reta em direção ao horizonte. Ou seja, em direção ao ponto mais distante que você consegue enxergar. Quando você traçar essa linha reta em direção ao chão, em direção ao horizonte, você encontrou o sul. E aí você fica de costas para o sul. Então a sua frente vai ser o seu norte, atrás de você vai ser o seu sul, sua mão direita vai ser o seu leste e a sua mão esquerda vai ser o seu oeste. Lembrando, encontrou o Cruzeiro do Sul, aí você pega a sua mãozinha, tenta medir no céu o tamanho do Cruzeiro do Sul, e aí você conta 1,
Aí depois 2, 3, 4. Aí depois você chega, diminui, fica metade. 4,5. Criou um ponto imaginário. Traça uma linha imaginária até o chão, até o horizonte. E você fica de costas. De costas para o sul. E aí você faz aquela medida de pontos cardeais. Sua frente norte, atrás de você o sul. Sua mão direita o leste. Sua mão esquerda oeste. Como está essa moça aqui. Tá vendo? Ela ficou de costas para o Cruzeiro do Sul, e a frente dela é o norte, atrás dela é o sul, do lado outro da mão esquerda dela é o oeste, e a mão direita é o leste. Beleza? Tio, e se eu estiver lá nos Estados Unidos, como é que eu faço? Pode passar. Estrela polar, tá certo? Pode passar. E na estrela polar, ela funciona assim. Você vai ter que localizar a ursa menor. Olha como é que a ursa menor é composta. Ela é composta de 6 estrelas. Parece uma pipa com a rabiola. A rabiola da pipa, tá certo? Aí você encontrou a ursa menor, porque assim, a ursa maior, a rabiola da pipa, ela começa primeiro para depois vir a pipa. Na menor é o contrário. É igual a pipa mesmo. Parece o negócio da pipa e vem a rabiola. Na última estrela da rabiola é a estrela polar. Aí o que é que você faz? Você traça uma linha imaginária indo até o horizonte. A estrela polar, ela aponta para o norte, tá certo? Enquanto a constelação da estrela do sul, ela aponta para o sul, a estrela polar, ela aponta para o norte. Traçou ali, chegou na linha do horizonte, você fica na frente da estrela polar. A sua frente vai ser o norte, atrás de você vai ser o sul, seu braço direito vai ser o leste e seu braço esquerdo vai ser o oeste. Beleza? Pronto, meninos. Entendendo isso, agora nós vamos para coordenadas geográficas. E o que são coordenadas geográficas, tio? São linhas imaginárias que utilizam os paralelos e meridianos para identificar um ponto qualquer na superfície terrestre. Paralelos são aquelas linhas deitadas, horizontais, enquanto os meridianos são as linhas em pé, são as linhas verticais. Vamos ver o que são paralelos? Passa aí, Mário. Paralelos ou latitudes são linhas imaginárias horizontais, aquela linha deitada, que percorrem um planeta no sentido oeste-leste, tá certo? Ela vai do oeste lá para o leste. Paralelamente ao Equador, paralelamente à linha do Equador, que é a linha 0 grau. E aí os paralelos, eles vão de 0 a 90 graus, seja norte, seja sul. Mari, avança aí, por favor. Pode passar. Pode passar. Isso. Tá vendo? Aqui é a linha do Equador. Ó, tá de vermelho aqui. O paralelo 0 grau. E aí, no caso, esses círculos, eles vão estar indo para o norte ou indo para o sul. Sendo que o paralelo máximo que você vai encontrar é o paralelo 90 graus, que fica lá no Polo Norte, 90 graus norte, ou o paralelo 90 graus sul, que fica lá no Polo Sul. O paralelo Equador, a linha do Equador, que é o paralelo 0 grau, ele divide a Terra em 2 hemisférios. Hemisfério norte, que é o que fica acima da linha do Equador, e o hemisfério sul, que fica abaixo da linha do Equador. Além do paralelo linha do Equador, nós temos outros paralelos que são importantes. No hemisfério norte, nós temos o Círculo Polar Ártico e temos o Trópico de Câncer. No hemisfério sul, temos o Trópico de Capricórnio, que cruza a cidade de São Paulo, e nós temos o Círculo Polar Antártico. Vocês vão ver na próxima aula a importância desses paralelos quando estudarmos zonas térmicas, que aí vamos estudar zona tórrida, zona temperada e zona polar, que eles coincidem com esses principais paralelos. E por último, falaremos sobre os meridianos. E o que são meridianos ou longitudes? Meridianos, turminha, são linhas imaginárias verticais, ou seja, em pé,
que percorrem o planeta no sentido norte-sul e dividem o planeta em 180 graus leste e 180 graus oeste. Qual é o principal meridiano, tio? O principal meridiano que existe no nosso planeta? Pode avançar. O principal meridiano é o meridiano chamado meridiano de Greenwich. Esse é o principal meridiano. É o meridiano 0 grau. Ele corta a cidade de Londres, que é a capital do Reino Unido, ou capital da Inglaterra. E o meridiano 0 grau, o meridiano de Greenwich, ele divide a Terra em dois hemisférios. Em hemisfério ocidental ou hemisfério oeste e hemisfério oriental ou hemisfério leste. Tá certo? Só que além do meridiano de Greenwich, turminha, nós temos o antimeridiano de Greenwich, que é o meridiano oposto, isto é, ele está do outro lado do nosso planeta. Não se esqueça que o nosso planeta ele tem formato geóide. Ele é achatado na região dos polos e arredondado na linha do Equador. Qual é o outro lado? Qual é esse antimeridiano, tio? É a chamada LID, Limite Internacional de Data, ou Linha Internacional de Data, que é o meridiano 180 graus. Ele fica lá do outro lado do nosso planeta. E a importância desse meridiano é que ele vai dizer quando é um dia em um lado e que dia vai ser do outro lado. Tio, eu não entendi. Fica tranquilo que a explicação sobre o LID eu vou dar na próxima aula. É só para vocês terem apenas uma ideia, que é o meridiano 180 graus. Aqui está no planisfério, nós temos um exemplo do meridiano de Greenwich, tá vendo? O meridiano de Greenwich, ele passa pela cidade de Londres, e aí ele divide a Terra em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Assim como os paralelos, eles nos ajudam a compreender as zonas térmicas, os meridianos, eles vão nos ajudar a compreender as horas, os chamados fusos horários, que eu também vou explicar lá na frente, tá certo? Vocês vão saber calcular direitinho, por exemplo, que horas são na cidade de Ilhéus? Ilhéus agora são 3 horas da tarde. Mas você sabe me dizer que horas são neste momento em Londres? Se Ilhéus são 3 horas da tarde, que horas está sendo em Londres? Que horas estão sendo neste momento na cidade de Tóquio, no Japão? Qual é o horário agora na cidade de Washington, nos Estados Unidos? Quem é que vai nos ajudar a fazer esses cálculos? É justamente os fusos horários, os meridianos. Turminha, esse é o assunto de hoje, tá certo? Relembrando, meridianos são linhas verticais, vão no sentido norte e sul, e eles vão de 0 a 180 graus. E o principal meridiano é o de Greenwich, é o que cruza a cidade de Londres, e o antimeridiano de Greenwich é a linha internacional de data, é o meridiano 180 graus. Paralelos são linhas horizontais, que vão no sentido oeste-leste. Principal paralelo, linha do Equador, 0 grau, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Falamos sobre pontos subcolaterais, pontos colaterais e pontos cardeais. Vai ter uma atividade para vocês no portal Plural, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato, coloquem as anotações que nós vamos estar tirando as dúvidas depois com vocês, tá certo? Grande abraço, sexto ano!